Moisés era descendente da tribo de Levi, do clã de Coate. Alguns estudiosos defendem que ele era filho de Joquebede e Anrão. Outros acreditam que ele foi apenas um descendente desse casal, ou seja, um filho da casa de Anrão. De qualquer forma, o nome dos pais de Moisés não aparece no texto bíblico que descreve a história de seu nascimento e infância. Êxodo 2, versículos 6 e 20. E abrindo-a, viu ao menino e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: Dos meninos dos hebreus é este. E onde está ele? Disse às filhas: Por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Números 26 e 59. E o nome da mulher de Anrão foi Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E esta, a Anrão, deu a Arão, e Moisés, e Miriam, sua irmã. O significado do nome Moisés é incerto, pois não se sabe com exatidão sua origem. Alguns acreditam que esse nome seja de origem semita, no hebraico Moshe, que significa tirado para fora. Êxodo 2:10. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou-lhe Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. Outros entendem que esse nome seja de origem egípcia, talvez derivado de Mose, que significa é nascido. Toda essa discussão acontece porque também não se sabe ao certo quem deu esse nome ao menino. Provavelmente foi a princesa egípcia quem lhe deu o nome de Moisés. Porém, existe alguma possibilidade de sua própria mãe, que serviu como sua ama, ter lhe dado esse nome. Quando Faraó soube o que Moisés havia feito, procurou matá-lo. No entanto, Moisés fugiu em direção ao deserto do Sinai e se estabeleceu em Midian. Foi em Midian que ele ajudou e protegeu as filhas de Reuel, também chamado de Jetro. Moisés acabou se casando com uma das filhas desse homem, Zípora. Com ela Moisés teve 2 filhos, Gerson e Eliezer, Êxodo 2, 22 e 18:4, a qual deu à luz um filho, e ele chamou o seu nome Gerson, porque disse: Peregrino fui em terra estranha. E o outro se chamava Eliezer, porque disse: O Deus de meu pai foi por minha ajuda, e me livrou da espada de Faraó. A história do nascimento de Moisés é bastante conhecida. Quando ele nasceu no Egito, havia uma ordem de Faraó de que todo menino hebreu fosse lançado no rio. Todavia, seus pais desafiaram esse decreto e esconderam o menino. Mais tarde, eles o colocaram no rio dentro de um cesto de junco vedado com piche, Êxodo 2:3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou para ele uma arca de juncos e a revestiu de betume e pés. E pondo nela o menino, colocou-a entre os juncos, à margem do rio. Quando a filha de Faraó foi ao rio se banhar, viu o cesto que flutuava e se afeiçoou ao menino. A irmã de Moisés, que vigiava o cesto, muito provavelmente Miriam, viu quando a princesa o pegou. Então, rapidamente, ela se ofereceu para arrumar alguém que pudesse criá-lo como ama. Nesse caso, a mulher escolhida foi sua própria mãe biológica. Quando o menino alcançou certa idade, ele foi levado à filha de Faraó e passou a viver na corte egípcia. Não se sabe muita coisa sobre como foi a vida de Moisés no Egito. Tudo o que se sabe é que ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Atos 7:22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Quando já era um homem adulto, Moisés demonstrou se importar com seu povo de origem. Ao defender um hebreu que estava sendo espancado, ele acabou matando o agressor egípcio. Moisés pensou que ninguém havia visto o que ele fez. Mas no outro dia, ao tentar intervir na discussão entre 2 hebreus, um deles lhe acusou de assassinato. Êxodo 2, 11 e 14. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que um homem egípcio feria um hebreu, um de seus irmãos, o qual disse: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: Certamente isso foi descoberto. Foi enquanto estava sendo pastor de ovelhas que Deus se revelou a Moisés e o convocou para liderar o povo de Israel em sua libertação do Egito. Ele estava cuidando do rebanho no deserto quando viu uma sarça ardente. Através daquele evento miraculoso, Moisés conheceu o Deus Santo e vivo. Ele mostrou-se um tanto quanto relutante a retornar ao Egito.
Porém, ele recebeu de Deus a garantia de sua presença como sinal de que ele havia sido enviado pelo Todo-Poderoso, cujo nome é Eu Sou o que Sou. Êxodo 3, 13 e 15. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Moisés também alegou não ser eloquente ao falar. Por isso, Deus permitiu que Arão, seu irmão, servisse como seu porta-voz, declarando a mensagem dada pelo Senhor a ele. Êxodo 4, 14 e 16. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala muito bem, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Depois de ter passado 40 anos cuidando de ovelhas no deserto, Moisés retornou ao Egito para confrontar Faraó e pedir a liberação do povo hebreu. Naquela ocasião ele já estava com 80 anos de idade. Faraó se opôs ao seu pedido e desprezou o Deus de Israel. Tudo aconteceu conforme o plano soberano de Deus. Muitos anos antes, o Senhor havia prometido ao patriarca Abraão que julgaria a nação que haveria de dominar e oprimir o seu povo. Gênesis 15, 13 e 14. Então disse a Abrão: Saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. 14. Mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Deus então demonstrou, através de Moisés e Arão, sinais de seu poder, tanto aos egípcios quanto aos hebreus. Deus enviou uma série de 10 pragas que significavam o juízo divino sendo derramado sobre a nação do Egito, seu rei e seus deuses. Após o envio das consecutivas pragas que apontavam para o poder do Deus de Israel, Faraó deixou que os israelitas saíssem do Egito. No entanto, antes da última praga, que consistiu na morte dos primogênitos do Egito, Deus deu instruções a Moisés para instituir a celebração da Páscoa. Êxodo 12, 27. Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Após a saída do povo de Israel do Egito, Faraó ainda tentou persegui-lo. Provavelmente ele acreditou que os israelitas ficariam encurralados pelo mar. No entanto, Deus abriu as águas do Mar Vermelho para o povo de Israel passar, e depois as fechou sobre o exército de Faraó. Depois disso, o povo partiu em direção ao Sinai, sendo alimentado pelo maná que Deus enviava do céu. Foi ali no Sinai que Moisés recebeu de Deus a lei. Êxodo 20, 23. Não fareis junto a mim deuses de prata, e não fareis para vós deuses de ouro. Ele ficou durante 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, a fim de receber as tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos. Êxodo 24, 12 e 18. Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que escrevi para os ensinar. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Deus também instruiu Moisés sobre como proceder na fabricação de um santuário móvel. Este serviria de local apropriado para a adoração a Deus. Deus também lhe falou sobre a instituição do sacerdócio na casa de Arão. Êxodo 25, 32. E dos seus lados sairão 6 canas, 3 canas do castiçal de um lado dele e 3 canas do castiçal do outro lado dele. Em decorrência da incredulidade e rebeldia dos israelitas, a peregrinação pelo deserto se estendeu por 40 anos. O resultado foi que a primeira geração que havia saído do Egito morreu antes de entrar na terra prometida. Números 14, 20 e 35. O Senhor respondeu: Eu os perdoei conforme você pediu. Eu, o Senhor, falei. Assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão e aí falecerão. Enquanto liderou o povo de Israel, Moisés enfrentou várias oposições. O povo era ingrato e diversas vezes questionou sua autoridade. Números 16. E Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi,
Tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben. Moisés conduziu o povo até as fronteiras da terra prometida, e inclusive enviou espias para investigar a terra. No entanto, Moisés não foi autorizado a entrar nela. Ele e Arão pecaram contra Deus no episódio em que feriram uma rocha. Deus lhe havia ordenado que ele falasse com rocha para que ela desse água ao povo de Israel. Mas ele falou com ira, agiu com arrogância, tomando para si o lugar e a honra de Deus, e ainda agiu com violência, batendo na rocha. Êxodo 29:11. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Depois, Moisés orou a Deus e lamentou profundamente o castigo de não poder entrar na terra prometida. Deuteronômio 3:24 e 27. Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Pois que Deus há nos céus e na terra, que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos? Sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente, e ao norte, e ao sul, e ao oriente, e vê com os teus olhos. Porque não passarás este Jordão. Na véspera do fim de seu ministério e de sua própria vida, Moisés arrumou sua casa e se despediu do povo de Israel. Josué ficou como seu sucessor diante do povo, e entrou com Israel em Canaã. Na ocasião de sua morte, ele subiu no Monte Nebo, e pôde contemplar de longe a terra que o Senhor havia preparado ao povo de Israel. Com 120 anos, Moisés morreu e foi sepultado pelo Senhor no vale da terra de Moabe. O lugar de sua sepultura não foi conhecido. Deuteronômio 34. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra desde Gileade até Dan. Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.